Cris. Olá, João. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo na leveza da luta diária, podemos dizer assim. Ótimo. E aí a galera tá entrando, né? Quando a sua galera for entrando, você vai falando aí. Eu vou falando Tudo da galera que eu bem? conheço. Tudo bom? E aí, vamos esperar um pouquinho. O Vitor entrou, a IA entrou. Deve ser sua galera aí, né? Sim, tô esperando o pessoal. Falaram que ia assistir, vou aguardar. E aí, por enquanto, se a galera entra, né? Oi, Vitor. Vitor. E aí, por enquanto que a galera entra, deixa eu explicar um pouco esse projeto, né, que é o Prosas da Tá. Vida. Olá, galera. E aí, o Prosas da Vida, ele foi criado a partir de uma conversa informal entre amigos. E aí, diante dessa situação de crise sanitária, de isolamento social, distanciamento social, e aí de algumas questões que envolvem esse momento, né? A gente é convidado a ficar em casa, e aí aqueles que podem, e aí esse estar em casa, para alguns é angustiante, gera ansiedade, gera várias situações, né, que a gente não estava acostumado a viver, enfim. E aí a gente vai dialogar sobre isso também aqui. Aí a partir da perspectiva da cartografia da vida, cartografia é esse instrumento que a gente vai construindo para nortear o nosso caminhar, mas sem muito protocolo, sem muita rigidez, é a partir das sensações, é a partir das afetações, é a partir do diálogo, é a partir das vivências que a gente traz da vida, é a partir das nossas vivências, né? E é aquilo que nós chamamos de subjetividade. Falou aqui o João psicólogo. E aí é isso, né? A galera que vai chegando também. Ah, deixa eu colocar aqui a frase para a galera entender. Com licença, Sabe? cuidado de si, do mundo. Esqueci de digitar antes. Do Claro, tudo mundo bem. e do Cuidado. outro. Pronto, essa frase aqui, a partir dessa frasinha aqui, que a gente vai tentar falar, como falam os italianos, conversar. E aí, para iniciar a nossa prosa, né, o convite, quando eu lancei o convite para você, né, a gente é um convite informal mesmo, dois amigos que se encontram para conversar. Então, para iniciar a nossa prosa, deixa eu primeiramente agradecer, né, agradecer você por ter aceitado o convite, né, e aí é bom saber que a ousadia também pertence ao seu jeitinho de ser, e aí muita gente Eu que fala, ah, mas eu tenho vergonha de falar, eu tenho vergonha de fazer live, nunca fiz. Eu falo, também não, a gente vai inventando e vai se vai tentando, disponibilizando. Oi? vai tentando juntos. Exato, vai continuar. Se a gente parar para pensar, a vida é assim, né? A gente tenta racionalizar as coisas da vida por demais, cronometrar, enfim, endurecer, sei lá, criar estratégias. E quando Acho foge que do a gente nosso tem alcance. um padrão, né? Eu acho que, Isso, por isso. exemplo, a quarentena é uma quebra de padrão. Então a gente fica perdido porque a gente tá tão acostumado e a gente fica assustado. Mas eu gostei bastante do convite, apesar de estar um pouco apreensiva e ter ficado ansiosa, confesso. Mas ainda assim, eu gostei ainda mais por não ter um roteiro e deixar essa coisa mais liberta e de acordo com os nossos pensamentos e como vai fluindo o papo. Eu acho que isso foi essencial. Eu acho que Perfeito. condiz exatamente o nome, né? Prosa sobre a vida. Então, é essa coisa assim aleatória que a gente vai descobrindo. Isso, quebrar o padrão do robô que muitas vezes nós somos, né? Dessa máquina que tem que repetir a mesma coisa. Acorda de manhã, toma banho, escova os dentes, vai fazer as atividades, volta. E a vida fica mecânica e a gente não vai sentindo. Opa, já passou, já estamos em final do ano, Tudo enfim, automático. tudo no automático. E é isso, a gente vai falar muito sobre isso. E aí, deixa eu fazer uma pergunta antes de cantar uma canção, que eu gosto de iniciar com a canção, porque a canção também, ela consegue nos provocar a refletir e a canção chega em lugares onde a palavra, enfim, aquilo que é dito por palavras não consegue alcançar. A primeira coisa que eu quero te perguntar é quem é Cris Modesto na vida? É pra responder agora? Pode Eu tenho que responder, pensar. se você quiser.
Quer que eu cante a música? Você vai pensando ou quer já responder? Você que sabe. Não, só continua para não ansiedade Pronto, também. tá bom. Uma pergunta muito fácil. Quem é Cris Modeste na vida? E essa música do Jota Quest, eu pensei nessa canção hoje para iniciar, que fala sobre dias melhores, né? Que a gente precisa sempre acreditar que nós somos responsáveis como indivíduos e sociedade de construir dias melhores, não só para mim, mas para o todo, né? Nós pertencemos a esse todo chamado sociedade, né? E a gente precisa refletir também sobre essa forma que a gente está vivendo em sociedade. Vivemos esperando dias melhores. Dia de paz, dias a mais. Dias que não deixaremos para trás. Oh, oh, oh. Vivemos esperando o dia em que seremos melhores. Melhores no amor, melhores na dor, melhores em tudo. Oh, oh, oh. Vivemos esperando o dia em que seremos para sempre. Vivemos esperando. Oh, oh, oh. Vivemos esperando o quê? Dias melhores para sempre. Eita, eu sou dependente das cifras. Não vou. Eita, derrubei a câmera. Faz parte. Dias melhores para sempre. Vivemos esperando dias melhores. Boa noite pra galera que tá entrando. Dia de paz, dias a mais. Canta aí, Cris. Dias que não deixamos para trás. Oh, oh, oh. Vivemos esperando dias melhores. Vivemos esperando um dia em que seremos para sempre. Vivemos esperando. Oh, oh, oh. Dias melhores. Dias melhores pra sempre. Boa noite a galera que tá falando aí. Dias melhores pra sempre. Dias melhores pra sempre. O violão aqui. Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Boa noite, Jaqueline. Boa noite, Dani. Boa noite, Marta, que vai ter aqui essa semana também proseando. Olha aí. O Vitor pediu para você cantar, mas você não cantou. Gente, não, eu não tenho esse dom, desculpa. Eu tentei aqui. Pois é. E aí, a partir da canção também, você pode utilizar a canção, né? Nós esperamos dias melhores, aí dias que a gente possa construir uma relação de vida mais humanitária, mais humanizada, enfim, mais amorosa, menos competitiva, menos egoísta, enfim. E aí devolvo para você passar a bola, né? Quem é Cris Modeste na vida? Bola quente, né? Vamos brincar um pouquinho. Então, eu não pensei muito bem aqui uma definição certa, acho que
Que bom. Até porque tem que ser essa coisa bem aleatória. Mas pegando um pouco sobre o nome aqui do Instagram, porque faz parte de mim, faz parte da minha essência, né? O sempre em movimento e o que seria ser sempre em movimento e por que sempre em movimento. Vocês vão entender o porquê. Eu estava com muitas dúvidas em relação ao meu curso e a minha perspectiva como pessoa e como eu queria me portar. E eu descobri que uma coisa que nunca saiu de mim foi a essência de movimento. Desde antes de começar o meu curso, que atualmente é curso de jornalismo, eu sempre tive essa essência de tentar mudar alguma coisa, de ter essa parte mais ativa e menos passiva em algumas relações, em algumas questões que transbordam a nossa realidade. Eu nunca fui paradinha, eu sempre tive essa mania de procurar, de descobrir, de tentar mesmo encontrar algumas respostas e a maioria delas estavam dentro de mim. Eu, por exemplo, fui para Natal, descobri o que eu queria da minha vida e descobri que, na verdade, era esse processo de ir até Natal, de ir e voltar todas as semanas para o interior, que era o sempre em movimento. Cristiane é isso, é ser sempre em movimento. Isso vai além de turismo, isso vai além de jornalismo, isso vai além de viajar. É uma essência humana que a gente tem. Eu gosto de falar que o sempre em movimento não é meu, é de todo mundo. Porque a gente tem essa essência mesmo de ficar em movimento, de sempre buscar ideias, buscar sonhos. E acho que é isso. O resumo é esse, o movimento é constante. Perfeito. E eu já respondo também. João na vida, João também se sente contemplado, né, nesse movimento, nesse devir. Na psicologia nós chamamos devir, é o processo de É? sempre ser, né, de sempre se atualizar. Na psicologia humanista, né, fenomenológica, existencial, esses três palavrões, são teorias diferentes, né, que bebem muito da filosofia humanista, da filosofia existencial e da filosofia fenomenológica, que quer dizer o seguinte, que nós, seres humanos, né, estamos sempre num processo, né, de construção, estamos sempre no processo de atualização de ideias, né, atualização de pensar, atualização de sentir, a atualização de se pertencer a esse todo, né, que nos envolve. E E assim quando que você está coloca. construindo a nossa subjetividade. Perfeito, né? Não é algo estático, né? Não é aquela frase que geralmente a gente repete apressadamente, né? Eu nasci assim, como a Gabriela, né? E você sempre assim, né? E aí eu trago, você falando do movimento, eu lembrei do Rogers. Rogers é um teórico da psicologia que fala justamente dessa categoria, característica constante do ser humano está em processo. E tem uma frase do Roger que fala isso, né? Que a vida boa, né, entre aspas, essa vida boa é um processo, né? E não é um estado, né, parado, né? Não é um estado ali duro, robótico, mas essa vida boa é uma direção, né? É uma direção e não um destino. Em outras palavras, é o caminho, né, que é mais prazeroso do que a chegada, né? Essa semana eu estava falando com um amigo que é filósofo, passou por aqui já filósofo, já passou por aqui professores, já passou por Nossa, aqui assim, várias pessoas. Hã? ele está aqui também, viu? Obrigada. É o que? Perdi. Não, eu disse que eu estou lisonjeada por estar aqui também. Muito obrigada. Ah, tá. Passando agora uma jornalista em potência, né? No processo de Olha aí. formação. E aí a gente vai entendendo que o amigo filósofo ele provocava a gente nessa semana, a gente conversando sobre esse processo da vida, né? Que muitas vezes a gente vai no automático e a gente vai conquistando. Por exemplo, hoje eu sou o João, um cara que sou psicólogo de formação e continuo estudando as questões da psique humana, da sociedade, de onde o ser humano está envolvido, né? Eu adoro as leituras das humanidades. Enfim, sou apaixonado pela vida, apaixonado pela história da humanidade, né? A história singular de cada pessoa e como essa pessoa se relaciona no seu campo subjetivo, no Internet, seu campo né? histórico e no seu meio. Obrigada, Vitor. E aí vamos ler o que a galera está falando. O André falou que: Oi, Cris, admiro muito esse seu amor por explorar novos lugares. Muito sucesso na área do jornalismo que você escolheu. Show! Obrigada.
que mais a galera escreveu aqui? O Vitor vai ser uma grande profissional. Roberto acabou de entrar. Roberto vai estar aqui conosco também semana que vem. Roberto é psicólogo de formação também. Ele vai estar aqui proseando a partir dos seus devaneios e das suas alucinações existenciais. E é isso, né? E aí uma pergunta que eu também sempre faço para a galera aqui, na prosa, Natália vai estar aqui também com a gente. Natália foi minha professora. E aí uma pergunta que eu faço para você você lembra como é que foi que a gente se conheceu? Onde foi que as nossas existências se barraram nessa vida? Nos Boa conhecemos pergunta. aonde? Tô gostando disso aqui porque é uma troca, né? Aqui eu sou a jornalista, mas eu que tô sendo questionada. Tô adorando isso aqui. Então vamos lá. João, é, não me vem um fato específico, sabe, na minha mente, mas imagino que tenha sido. Ah, lembrei! É assim que a gente vai lembrando. Eu acho que eu estava no Crisma, teve uma reunião no Crisma, tem os professores lá, estavam com um tema religioso, e veio esse serzinho que era você, trazer uma dinâmica, você se apresentou e disse que tinha uma coisa para mostrar para a gente que a gente iria gostar. Você trouxe algumas bexigas, e a gente era um pouco mais jovem, então a gente ficou bastante curioso. Nossa, bexiga, que legal, vamos descobrir. Eu lembro que a dinâmica funcionava da seguinte forma: a gente enchia a bexiga, colocava uma linha. Eu acho que vai ser bem simbólica essa dinâmica também, até para nossa discussão. Você enchia a sua própria bexiga, amarrava em uma linha, amarrava na sua perna e tinha um grupo de pessoas. Então as pessoas simplesmente ficavam correndo para um lado para o outro, tentando chorar a bexiga da outra pessoa. Mas a questão principal é que no princípio da dinâmica, em nenhum momento você falou para as pessoas estourarem a bexiga do outro. E sim para você cuidar da sua. E ficou todo mundo louco, estourando a bexiga um do outro. E esse foi um dos momentos que me marcou, né? Porque foi o dia que eu conheci você e você veio com essa perspectiva tão boa, porque você já chegou com uma história e mostrando como às vezes a gente tem uma autonomia e usa para destruir a autonomia do outro, né? A gente pisou na bexiga do outro, tentou proteger a sua, mas você não se contentou e ficou nessa tentativa de continuar chorando a bexiga dos outros. Perfeito. Eu confesso que eu não me lembrava especificamente desse momento. Que bom que você acabou. Você falando, eu estava lembrando realmente do momento, né? Justamente a dinâmica tinha esse objetivo, né? Da gente refletir a importância do cuidar de si, que é a frase aqui provocadora, né? Disparadora da nossa conversa. A importância de a gente cuidar de si é representado naquela bexiga. E aí, muitas vezes, a gente acha que cuidar de si é destruir o outro, é atacar o outro, é ferir o outro. A gente acha que se defender é atacar e atacar mesmo. E em nenhum momento a gente tinha solicitado isso, né? Se todo mundo tivesse ficado ali, respeitando o seu espaço, sua forma de pensar, sua forma de ser no mundo, todas as bexigas no final da dinâmica estariam ali intactas, né? Mas a gente vive uma sociedade cada vez mais, como eu falava no início, né? Competitiva, que eu preciso ser melhor. Isso, a música falava, essa música que a gente cantou no início, né? Dias melhores. Mas melhores para quê? Para que eu preciso ser melhor, né? Esse melhor é melhor do que o outro, é melhor do que as pessoas. Esse melhor é para quê, né? E eu devolvo para você. Cris precisa ser melhor para quê? Nossa, deixa eu pensar aqui. Sim. Eu acho que a gente tem extrema dificuldade em falar sobre nós mesmos. A gente sempre tenta falar sobre o outro, né? Sempre essa perspectiva de observar as outras pessoas. Voltando para a dinâmica, rapidinho. Outra questão que eu observei era porque funcionou como um espelho, né? Alguém em algum momento decidiu estourar uma bexiga, então as outras pessoas também continuaram estourando essa bexiga. Eu acho que, falando na minha perspectiva como pessoa, a gente tem que ser a pessoa que vai exemplificar outras, mas de um modo positivo. Porque, querendo ou não, suas atitudes, mesmo que seja uma atitude irrelevante ou você aja com maior naturalidade, você não tem intenção de influenciar outras pessoas, você acaba influenciando.
E pegando aí a metáfora da bexiga, ou você vai influenciar as pessoas a absorverem o seu eu interior, a protegerem sua subjetividade e compartilhar sim ela com as outras pessoas, mas não com o intuito de machucar outras pessoas. Ou você pode ser a pessoa também que vai começar a destruir a subjetividade das outras pessoas e a partir desse momento que você está mais preocupado em estourar a bexiga do outro, em destruir a outra pessoa, você vai acabar se esquecendo. E talvez até a sua bexiga fique story também. Perfeito, não, perfeito. A gente vive, você falando aí também, eu estava refletindo, né? E aí, tentando somar, e aí a prosa é isso, a somatória, divisões, e é isso aí. Muitas vezes a gente nem percebe, né, que nós somos, sei lá, modelos, influenciadores do comportamento alheio, e também somos, né, influenciados por esse comportamento Sim, alheio, e muitas vezes até inconsciente, né? Você começa a fazer uma é coisa, muito mas importante. por que eu tô aqui mesmo? Né? Porque eu escolhi fazer isso, né? Porque eu escolhi comprar esse objeto, porque, sei lá, eu quis consumir esse tipo de produto e a gente muitas vezes vai pela massa, né? E aí eu já entro querendo entrar dentro da sua formação, né? A importância de uma informação, né, que se aproxime da realidade, num contexto, né, de crises contemporâneas onde a verdade ela tem sido maquiada, né, a partir do fake news, a partir dessa perspectiva da pós-verdade. E aí eu trago uma frase também que eu acho muito massa, que é do Bauman. Bauman, não sei se você conhece, ele É o da foi modernidade líquida. isso, ele foi um sociólogo, né, falecido há pouco tempo, né, eu acho que era polonês, se eu não estou errado. E aí o Bauman, né, traz várias leituras sobre essa sociedade contemporânea que nós estamos vivendo, que tem essas relações, né, líquidas, nessas relações que a gente não para pensar, vive no automático, por isso que é tão difícil para muitas pessoas ficar no isolamento, distanciamento social. Claro, também pela nossa essência humana de sermos um animal social, né? Eu me construo a partir do outro e o outro também se constrói a partir de mim. E aí a gente vai falar também dessa importância dessa relação do cuidar de si, do mundo, e o mundo é os seres vivos e o outro. E o Bauman fala o seguinte em relação sobre a informação. Na era da informação, que é essa era que nós estamos vivendo, você sabe muito bem, a invisibilidade é equivalente à morte, né? Quando você invisibiliza o outro, quando eu tiro o direito do outro de expressar o seu pensamento, né? Na perspectiva opressora mesmo, por achar que eu sou o dono da verdade, que eu sou o sabichão, que eu sou, sei lá, enfim, que eu sou o detentor do saber, e aí a gente vai colonizando o pensamento do outro, né? E aí, para você, né, a partir das suas leituras, a partir das suas vivências, qual a importância da gente é, se aproximar das verdades, entendendo que as verdades são plurais, por isso que eu falo verdades, né? Ela não é singular. E a importância da gente valorizar aquilo que é saudável, que produza respeito numa conjuntura social cada vez mais opressora, do ódio, da intolerância e, enfim, dos racismos, das homofobias, dos preconceitos. Qual a importância da informação para que as pessoas possam, sei lá, evoluir na sua forma de pensar, na sua forma de ver o mundo e de sentir esse mundo? Eu acho que uma palavra-chave para dar início a essa resposta é cultura. De onde nós nascemos, de onde a gente nasceu, a gente traz com si boa parte dos nossos pensamentos, seja ideais religiosos, ideais políticos, ou a nossa formação como pessoa. É óbvio que sim, é sim um processo de crescimento e de construção, mas boa parte do que a gente aprendeu quando era criança, quando a gente aprendeu no nosso seio familiar, a gente trouxe consigo. E cultura é uma palavra-chave para a gente identificar e decifrar as outras pessoas, por quê? Porque, primeiramente, você vai ver a outra pessoa sobre o olhar da sua cultura. E não, isso não significa que sua cultura esteja errada ou que a cultura da outra pessoa esteja errada. Significa, sim, que você deve ter respeito. Porque, querendo ou não, mesmo que seja nessa lógica mais rápida, que está tudo mais automatizado, mas ainda assim a gente tem que pautar o respeito.
e pensar também na lógica da reciprocidade, né? Você não vai querer que a sua cultura seja menosprezada e o ideal é que você também não queira que isso aconteça com a cultura da outra pessoa, porque a gente trabalha de tudo de um modo muito recíproco. Mas, para mim não fugir aqui além do raciocínio, focando um pouco na frase do Bauman, E deixa se, eu e se, e colocar se aqui. permita, e se quiser fugir, fica à vontade. Chega, não estou focando não. Deixa eu ajeitar aqui, João. Só um minuto. Tá, ok, pronto, voltou. Pronto. Não, mas eu gostei. Eu não lembro muito bem a frase, mas deixa eu. Tá, lembrei. Ah, Era algo. Na era da informação, a invisibilidade é equivalente à morte, né? Pronto, vamos conversar um pouquinho sobre essa frase. O que seria essa invisibilidade dentro da era da informação? A era da informação é essa que estamos vivendo hoje. A gente acorda sendo informado, a gente dorme sendo informado, seja pelo WhatsApp, seja pelo jornal, seja pela fila do pão, porque você está na fila do pão e as pessoas conversam e você acaba absorvendo aquilo ali também. Mas falando dessa invisibilidade, eu acho que quando a gente traz para o virtual, vai muito para o nosso ego. O que seria eu? Qual eu que eu quero transmitir para as outras pessoas? Como que eu me comporto dentro de uma rede social? Como que eu edito minha foto? Como que eu organizo meu feed? Falando um pouco do Instagram. É nessa perspectiva um pouco individualista, sim, mas é pautado nisso que a gente se comporta. A gente se comporta muito na perspectiva das outras pessoas. Primeiro, a gente acaba pensando na outra pessoa. Como que eu quero que aquela pessoa me veja? E não como. Como eu quero me sentir? Como eu quero ser? Eu acho que dentro dessa invisibilidade, a gente acaba buscando um outro tipo de invisibilidade, que seria, não é um termo exato, mas seria uma invisibilidade compartilhada. Deixa eu ver se eu consigo explicar aqui como é que funciona. Para a gente não ser invisível, a gente acaba tentando participar de um grupo, seja ideais, políticos, econômicos, seja lá qualquer tipo de grupo. Mas você, para não ser invisível, para não ser fraco, seus ideais devem ser compartilhados. Então, você pode encontrar pessoas que acreditam nos mesmos ideais que você e você se sente mais forte para propagar aquela ideia. E não significa que essa ideia seja verídica, mas é a verdade do seu grupo. E falando um pouco sobre informação, né? E como que as notícias falsas e os ideais vão sendo propagados, eu acho que essa questão do grupo a gente deve pontuar. Porque a maior parte do grupo, os grupos normalmente são. Desculpa, tá quebrando aqui o raciocínio, mas deixa eu continuar. Os grupos normalmente têm ideais comuns. Um grupo deve ter algum ideal, outro grupo outro ideal, e eles vão conversando entre si e tentando encontrar uma maneira que você consiga visualizar algo comum. Quando você está em um grupo, seja em um grupo do WhatsApp ou grupos sociais, porque é algo bem abstrato, não é algo fechado. São Uhum. ideais que a gente compartilha e você acaba participando daquele grupo. Você tem maior probabilidade de compartilhar essas ideias e de absorver ideias que você receba desse grupo. E isso é um pouco complicado porque a gente acaba perdendo a nossa autonomia e se tornando passivo. A gente apenas absorve. Primeiro a gente se adapta ao grupo, a gente vê se a gente concorda com esses ideais e depois a gente começa a absorver. E esse é o problema, aí que tá, aí que entra as fake news. A gente está rodeado de grupo, seja no Uhum. Facebook, seja no WhatsApp, seja outros grupos sociais, como mesmo falei. E simplesmente a gente acaba absorvendo de um modo passivo. E o jornalismo entra justamente nessa passividade. Por quê? O jornalista ele tem que trabalhar de uma forma muito autônoma e compartilhar ideais que as pessoas questionem. E vai justamente de contramão a essa passividade. A gente sempre tem que perguntar muitas coisas. É justamente essa questão de não absorver e se questionar. Perfeito. E aí, mais uma vez, se utilizando de Bauman para complementar o seu raciocínio, né, ele fala da importância de um mundo das informações de massa, né, de controle de condicionamentos da forma do consumo, de percepção de mundo, de morte desse singular, que a gente chama de si, né, enfim. E aí o Bauman fala também sobre numa sociedade que esquece a arte de questionar as verdades, né? Pode esperar encontrar resposta numa sociedade,
Nenhuma sociedade que esquece a arte de questionar pode esperar encontrar respostas para os problemas que a afligem, né? E aí, a pergunta, sei lá, aquela frase senso comum, saber popular, né? São as perguntas que movem o mundo. E aí é importante a gente se questionar. E aí faz parte do ser humano, né? Condição humana, a gente tem essa atitude política, né? A política é uma essência humana e o ser político é aquele que não aceita a verdade sem questionar a verdade, mesmo que ela cheire maravilhosamente. Eu sempre me questiono: será que existe alguma coisa fedendo por trás, né, desse cheiro maravilhoso? E aí essa é a nossa perspectiva da nossa singularidade e aí essa criticidade que precisa a gente se aprofundar, né? Quando você falava do eu me lembrava um pouco das minhas leituras em relação a esse eu construído pelos clássicos aí contemporâneos, né? Eu geralmente falo que se a gente quiser entender esse mundo contemporâneo, a gente precisa ler vários autores, mas três são ideais, assim, a gente não pode fugir deles, que é o Nietzsche. A gente precisa ler um pouco o Nietzsche, né, para entender a nossa questão contemporânea, o Freud e também o Karl Marx, né? As questões sociais, as questões desse eu inconsciente, essa questão dessa necessidade da gente ir para além das morais, né? Do bem e mal, como ensinava o Nietzsche. Então são três teóricos e precisa fazer uma leitura para poder entender. E aí, vale lembrar que essa relação societária que a gente constrói hoje em dia, né, no mundo contemporâneo, ela não nasce por acaso. A competição, esse eu desconectado da realidade, da verdade, esse egoísmo que você colocava há pouco tempo, né, esse eu que se acha o super-homem, né, o centro das atenções, e aí esse eu que se acha no poder de tutelar a vida dos demais, tutelar sobre a natureza. É esse eu que foi construído a partir da Revolução Capitalista, né? Que a gente precisava fazer o que na Revolução Capitalista? Fazer que esse indivíduo que na perspectiva feudal, na filosofia feudal, na relação societária feudal, que nascia pobre, e como era uma visão hierarquizada, nascia pobre e morria pobre, quem nascia nobre, a probabilidade era de se manter nobre, quem era o rei, a sua linhagem, vivia os privilégios, então não tinha como a gente mudar a pirâmide societária naquela época, e o capitalismo é uma revolução, porque ele nos dá essa liberdade da gente fazer esse movimento, né? A partir... Assim, ele nos vendeu no início, né? Então você que nasceu pobre, você pode lutar, lutar, lutar e conseguir alcançar outros lugares nessa pirâmide societária. E aí, para que esse indivíduo acreditasse nessa verdade, ele precisou, né, passar uma perspectiva que esse indivíduo ele era muito forte, que só dependia dele, e aí era desse eu. Se eu estou nessa situação de vida hoje é porque cabe a mim fazer as mudanças. Né? Parece eu pegando meu coach, né? Trazendo para a contemporaneidade. Isso, perfeito. E a gente percebe que a realidade. Pois é. E a gente percebe que essa perspectiva ela é falha, porque não existe esse eu desconectado, não existe esse eu fora do mundo em que se vive, fora da cultura que você falou, fora enfim, de uma totalidade histórica. Cris é uma menina, né, mulher, nascida no interior do Rio Grande do Norte, uma preta, enfim, que tem todas umas categorias societárias que lhe posicionam isso que vale lhe posicionando a totalidade histórica. Eu, João, um preto, nascido no interior, um cara que estudou psicologia, que continua estudando, continua fazendo suas leituras, enfim. E aí a gente vai construindo a nossa sociedade nessa relação de si, do mundo e com o outro, mediado pelo mundo, como ensinava Paulo Freire, a partir de quando a gente tem a disposição de entender que não existe o eu sem o tu, e nem existe o tu, o outro, sem o eu, né? E aí a importância de pensarmos como nós, né? Se a gente está vivendo uma sociedade insegura, das incertezas, da liquidez, como a gente falou há pouco sobre o Bauman,
dos amores líquidos, da falta das questões sólidas, né? É por causa que a gente está vivendo, construindo uma sociedade cada vez mais, né, desumana, insensível, intolerante, né? E a intolerância em todos os aspectos, né? A intolerância política, da polarização, do preto no branco. Se eu me posiciono criticamente em relação à ideia, não à pessoa, né? A ideia que ela propaga, e aí as pessoas já levam para né, a questão passiva, né? Saudades, Gabi, também. Boa noite, Roberta. E as pessoas já levam pro mundo interior, né? Mundo Olá, pequeno. nos conhece? Eu conheço, Isenberg. você conhece não? Isenberg, eu acho que ele é o filho. Eu tô com medo de errar. Ah, tudo bem então. Mas eu acho que ele é o filho de um cara que foi um cara que me ajudou bastante a pensar o mundo. Eu tô com medo de errar, não vou. Eu com medo de errar, não. Acho que não sei se ele é filho do Cordeiro. Não sei, ele vai responder. Vai ter que responder mesmo. Se eu tiver errado, não tem problema. Vamos se Olha, desligar. Filho do Cordeiro, acertei. A gente com medo de errar, tá vendo aí, ó? Preso ao positivismo do certo e do errado. E é isso. E aí, diante dessa situação contemporânea que nós estamos vivendo, dessa crise, né, da relação societária, das incertezas e tudo mais, como é que você tem percebido, e aí especificamente, eu estava aqui como um jornalista, né, que fica enrolando a galera por enquanto que o link caiu. Aí a galera pediu uma música, vou cantar aqui, beleza? Aí acho que a música nos ajuda a pensar. Ai, vou pegar o tom. Tudo bem. Tenho andado distraído, impaciente, indeciso, e ainda estou confuso, só que agora é diferente. Sou tão tranquilo e tão contente. Quantas chances desperdicei quando o que eu mais queria era provar pra todo mundo que eu não precisava provar nada pra ninguém. Vou cantar do início novamente. Tenho andado distraído, impaciente, indeciso, e ainda estou confuso, só que agora é diferente. Estou tão tranquilo e tão contente. Quantas chances desperdicei quando o que eu mais queria era provar pra todo mundo que eu não precisava provar nada pra ninguém. Me fingi 1000 pedaços pra você juntar e queria sempre achar explicação pro que eu sentia como um anjo caído. Fiz questão de esquecer. Deixa eu mudar aqui a página que eu sou dependente de cifras. Tudo bem. Que fez questão de esquecer. Deixa eu derrubar a câmera de novo. Aí, meu tripé aqui tá. Faz parte. Meu tripé quebrou, tô aqui no improviso. E assim a vida, a gente vai caindo e vai levantando. E mentir pra si mesmo é sempre a pior mentira. Essa frase da música é verdade? Mentir pra si mesmo é sempre a pior mentira? Com certeza. Mas não sou mais tão criança, ao ponto de saber tudo. Já não me preocupo se eu não sei porquê. Às vezes o que eu vejo quase ninguém vê. Eu sei que você sabe quase sem querer
Eu vejo mesmo que você, que eu vejo mesmo que você, que eu vejo mesmo que você. Viva a Legião! Uhul! E a música fala sobre isso, né? Que a gente muito, tem tudo a ver com o que a gente estava falando, né? Uma sociedade Nossa, que nos condiciona a viver no automático, na pressa. E aí, quando a gente para a partir de uma crise sanitária, a gente fica meio perdido, né? A gente fica aqui meio que com puxando os certeza. cabelos, até aqueles cabelos que não tem mais, a gente fica sem saber o que fazer. E até no ócio, a gente precisa reproduzir uma perspectiva do ativismo, né? E vem a Estou perspectiva do procurando ócio, fazer em casa, né? o ócio criativo, né? Eu acho que essa semana tem uma live muito massa, o MC falava justamente isso, né? Que ócio criativo o quê? A gente precisa, na verdade, o ócio recreativo. Curtir o silêncio, curtir o violão, curtir, enfim, curtir o não fazer nada, entendeu? Curtir cortar as unhas, como ele falava, curtir ficar Entendi. deitado aqui, curtir balançar na rede, e aí momento a gente se encontrar consigo mesmo, né? E aí a pergunta que eu tinha feito antes de você cair, como é que tem sido para você, né? E aí você se levantou. Como é que tem sido para você esse momento específico, né, de isolamento social? E aí para a Cris, como é que a Cris tem percebido a partir da cidade? Você está em Pacifica, né, que é o interior do Rio Grande do Norte. Como é que você tem percebido as pessoas nessa corresponsabilidade sanitária, nessa corresponsabilidade, né, da solidariedade, de cuidar de si, cuidar do mundo e cuidar do outro? Como é que tem sido para você esse momento? Eu acho que primeiro para mim foi uma viagem, né? Eu estava em Natal e de repente as minhas aulas foram paralisadas e eu tive que vir para o interior. E nessa perspectiva de me proteger e proteger meus familiares. E até então eu não estava entendendo como é que tudo isso estava funcionando, até porque a gente sempre quer uma explicação. E eu estava encontrando sentido para tudo isso. Eu acho que não tem sentido, a gente fica tentando procurar respostas que na verdade não existem, ou pelo menos não foram criadas ainda, que a gente fica procurando as coisas para fazer e na verdade não é para ser assim. Peraí, eu perdi o raciocínio aqui, deixa eu lembrar. Sim, Como é- lembrei. Estou no interior de fato, estou em Pacifica, seguindo a quarentena, em casa, com os meus familiares. Eu acho que estar em casa e estar nessas condições de quarentena, eu acho que muda um pouco as coisas, porque a gente está em condições de continuar convivendo com as outras pessoas, com os meus familiares. Eu brinco com a minha irmã, converso com a minha mãe, às vezes converso com meu pai também. Tem essa coisa de, eu tenho mais tempo para dormir, então eu acordo um pouco mais tarde, acabo tô trocando a madrugada pelo dia. Eu sempre gostei de produzir bastante de madrugada. Normalmente é o meu período mais criativo. Se eu sentar para escrever de madrugada, eu só vou parar no outro dia. E às vezes eu acordava com ideias de madrugada. Simplesmente eu tô dormindo e a mente vai e fervilha uma ideia assim do nada. E foi assim que vai seguindo, né? Que vai seguindo a quarentena. Às vezes vem ideia, às vezes não vem. E eu fiquei tentando criar algum padrão, porque eu tento, né, criar alguns padrões. Eu acho que isso é péssimo pra gente, porque a gente, mesmo estando em quarentena, a gente devia simplesmente relaxar e até no período de relaxamento, como você mesmo falou, a gente fica tentando criar esses padrões. Então, eu acabei começando alguns cursos online, tentando produzir algum material para o Centro do Movimento, mas resumo, eu me dedico para o Centro do Movimento, né? Eu estou produzindo algum material para o GTV, para o feed, e eu vou só tentando encontrar ideias. Mas eu acho que uma coisa que mudou bastante, tanto na perspectiva do meu eu, né, de sair da capital, de estar na residência universitária e de repente vir para o meu interior, não porque era o final de semana, e sim porque iria passar muito tempo, não que isso fosse algo ruim, mas que nessas condições a gente tem que se adaptar, a gente acaba sentindo falta um pouquinho da convivência da universidade, até do sufoco a gente sente falta. Eu sinto falta dos meus professores de meu pé, eu sinto falta dos artigos para ler, e eu sei que, eu acho que na primeira semana, quando as aulas retornarem, eu já meio que já vou ter me acostumado com aquilo e talvez, e com certeza sentirei falta da quarentena, mas eu acho que a gente gosta de estar em movimento. Pelo menos eu adoro fazer isso.
E como sou sempre em movimento também, mesmo estando em casa, sem sair de casa, somente em condições necessárias, eu tenho procurado também o movimento dentro de casa, mas eu acho que é um movimento interno. Eu tenho pensado bastante sobre a minha atitude como estudante de jornalismo e como eu quero me portar e como que... Enfim, eu tenho pensado em sonhos e tentando fomentar sonhos. Basicamente é isso. E na perspectiva do município, como é uma cidade do interior, qualquer notícia se espalha muito rápido, seja uma notícia verdadeira ou não. Isso é clássico, isso sempre acontece, seja em capital ou interior, mas eu acho que sobretudo no interior. E às vezes acaba saindo algumas histórias que, no fundo, não são verídicas em relação à doença. Isso é bastante complicado. Sempre tem algumas coisas assim em grupos de WhatsApp, e isso me deixa um pouco apreensiva, mas falando um pouco da perspectiva de sair na rua e ver como é que as pessoas estão, eu acho que está todo mundo muito apreensivo. Apesar da gente estar no interior e, de certa forma, estar um pouco mais... estar distante da capital, até então dos polos que têm maior nível de contaminados, as pessoas estão muito apreensivas. E eu acho que o que mais as pessoas sentem falta, falando um pouco sobre os meus familiares e lembrando um pouquinho dos meus avós, eu acho que é do nosso afeto, do nosso afago, de falar oi, tudo bem, de dar um abraço, de compartilhar momentos, de um simples abraço, sabe? Da gente sair na rua e poder dar um abraço nas pessoas. Eu não tinha muito hábito de encontrar as pessoas e dar um abraço, e eu percebi o quanto esse gesto tão simples, né? Da gente dar um abraço, de sentir a outra pessoa, de, por um minuto, agarrar a mesma pessoa, como esse gesto é simples e tão importante. E somente nessas condições que a gente tem que parar para refletir. Perfeito. E aí, fazendo o link do que você está falando com o que a Marta colocou anteriormente, né? Esse momento para a Marta tem sido um momento de resiliência, né? Resiliência é esse movimento da gente ressignificar, né? Se a gente consegue a nossa forma de pensar, sentir e agir no mundo. É um momento de reflexão, né? Refletir, né, a si mesmo. E aí, vale lembrar que isso é muito desafiador, né? Em um mundo que a gente é convidado sempre para o externo, né? Sempre para aquilo que está na objetividade do controle. E aí, muitas vezes, esse momento da gente estar consigo mesmo não é fácil, né? Porque nós vivemos em uma cultura, em uma sociedade que reprime aquilo que nós temos mais valioso. E aí quem fala aqui é o João Psicólogo, que são nossos sentimentos, nossos pensamentos, nossos afetos, né? E aí a gente vai pensar, a gente reprime muito essas questões, né? Porque a gente fica nesse mundo de reprimir a emoção. Ah, eu estou triste hoje. Eu digo, não pode estar triste, tem que estar feliz, Tem que fazer porque outra coisa. tem que estar Estou sempre ocupada feliz. com as outras coisas que eu não olho para mim. Pois é, a gente vai reprimindo. Se a gente parar para pensar, eu tô com 33, está com quantos anos? Eu estou com Perguntar. 20. Então, se a gente parar para pensar, 20, 33, a média aí 25, pensa, sou de humanas, mas enfim. Tudo Então vamos bem. lá. E aí, se a gente parar para pensar, 20 anos você tem de existência, quantas coisas reprimidas emocionalmente, né? Quantas, eu também, quantos pensamentos, feridas, traumas existenciais que eu não, na minha infância, na minha adolescência, eu não tive alguém, a importância do outro, né? Do cuidado do outro, que chegasse, respeitasse, me compreendesse e me fizesse, né, enfrentar os meus demônios psíquicos, como fala um amigo meu, filósofo. E aí eu começar a dialogar, né, com aquilo, porque se eu não dialogo com aquilo que eu tenho, os meus contrários, a minha dor, a gente começa a encontrar, porque a gente projeta no outro, a gente sente no outro aquilo que nós somos também. Então, quando eu encontro alguém, né, a probabilidade de ser muito forte, quando eu encontro alguém que sei lá, acaba revelando aquilo que eu reprimo em mim, e aí por isso muitas vezes eu me afasto daquela pessoa. Por que será que eu não fui com a cara daquela pessoa, né? Do meio que isso não é causa e efeito, né? Mas muitas das vezes isso acontece, né? Por que será que eu não fui com a cara daquela pessoa? E aí tem muitas vezes a ver consigo, né? O Freud já dizia isso, né? Quando o Freud fala, quando o Cris fala mais de João, o Cris fala mais dela mesma do que de João. Quando alguém fala, mas Cris fala demais, sabe? Só quer aparecer, só vive no Instagram, só porque agora está estudando jornalismo, mas só quer ser o que não é. Quer dizer, essa pessoa está falando mais dela do que de Cris, né? Tá falando muito também
do desejo dela de também estar assim, né? De poder, sei lá, se colocar, de criar, de usar da criatividade, enfim. E aí cabe um movimento empático da gente começar a compreender. Claro que no dia a dia a gente não consegue elaborar muitas vezes essa paciência de escutar o outro. E a gente já, no automático, se eu me sinto ferido pelo outro, eu também ataco como animal, muitas vezes sem pensar e refletir, administrar essa emoção. Enfim, então é importante fazer essa reflexão. A Marta coloca que é um tempo também de receio. Ela receia também, mas sempre em frente, né? Como dizia Cazuza, o tempo não para. Perfeito. Deixa eu ver se alguém escreveu mais alguma coisa depois dela. Ana Luísa aqui entrou, a Natália, a galera está entrando, o Wellington, o Rônel entrou por aqui também, o Rafael. E aí, diante disso tudo que a gente está falando, Cris, nos meus devaneios, nós estamos vivendo uma crise sanitária, né? Que é a questão do Covid-19, que nos coloca a ficar em isolamento social e nos coloca ou isolamento, distanciamento ou quarentena, que são coisas diferentes, né? E aí, o que você colocava há pouco tempo, também eu sinto, né? Essa necessidade de estar próximo das pessoas, do abraço, do aconchego, do cheiro, enfim. Isso é muito nosso, cultural, né? E aí, nesse momento, a manifestação do afeto é justamente o contrário, é não abraçar, é não apertar a mão. Hã? Justamente, se afastar. É paradoxo, né? E aí é isso, né? Esse movimento. E esse paradoxo, né, que tem tudo a ver com o cuidado, né? Quando eu abraço alguém, eu cuido e ao mesmo tempo eu sou cuidado, porque eu abraço essa relação mútua, né? E aí o aperto de mão, enfim, o encontro. Para que haja um encontro, precisa ter disponibilidade, né? Porque se não há disponibilidade de uma parte, vira um desencontro. E aí vira as confusões, os conflitos. Os conflitos mesmo, né, muitas vezes, que não são os satisfatórios. E aí, pensando nisso tudo, não sei se é devaneio da minha parte, mas eu expresso, eu percebo, né, que nós estamos vivendo, sim, uma crise sanitária, mas que faz parte de uma crise muito maior. Quando eu falo assim, no momento de isolamento social, não consigo estar comigo mesmo, e nem consigo, eu fico na angústia, né, porque eu tô, sei lá, não consigo ficar nesse silêncio. O silêncio, porque na verdade o silêncio muitas vezes é um barulho enorme, né? A gente fala de silêncio, mas o barulho interno que a gente não consegue controlar, e é por isso que é muito bom estar se distraindo, fazendo as coisas, né? Quando eu estou sozinho comigo mesmo na madrugada, antes de dormir, nossa senhora, né? É muito grito, é muito barulho dentro de mim. Eu preciso começar a aprender a dialogar com esses barulhos, né? E aí eu percebo que nós estamos vivendo uma crise, sabe? Muito maior, que é uma crise chamada uma crise existencial, uma crise sistêmica, que é a crise do cuidado. Eu tenho repetido esses dias, né? Não sei se você compreende assim. Porque assim, o mundo, a sociedade já passaram por crise política. A gente passa no Brasil uma crise política, uma crise agora sanitária, que é o planeta todo. A gente já passou uma crise conjuntural. Ô Evandro, a gente já passou por uma crise, sei lá, educacional. A gente passa ainda por uma crise educacional. Se a gente parar para pensar, quantos amigos seus, amigos meus, que não conseguem chegar à universidade, não por eles serem menos competente do que a gente, porque muitas vezes volta aquela questão do eu. Se eu não passei no Enem porque eu sou burro, eu não sou inteligente, o eu, a visão fechada no eu, e aí é o equívoco, né? A gente precisa refletir. E aí, só para a gente fazer uma relação sobre essa tese que eu coloco e tudo aquilo que a gente está falando aqui agora, a gente vai precisar encerrar essa live agora, por causa que a Instagram dá uma hora, né? E quando dá uma hora ele fecha. Vai encerrar aqui, a gente retorna e tenta fazer uma síntese e dar alguns encaminhamentos, tá ok? Tá certo, tudo bem. Refletir. Ô, Cris, voltou a Cris. Eu tenho trazido essa reflexão da gente pensar sobre as nossas afetações em relação ao mundo que a gente vive, na sociedade, né? E aí, numa visão bem da psicologia, né? Sei lá, nossos sofrimentos psíquicos, seja ele a ansiedade, a depressão, enfim, o estresse e tantas outras síndromes e transtornos, o que o desenvolvimento dessas patologias tem a ver com o mundo que a gente vive, as relações societárias que a gente tem construído, né? Então, será, e aí deixa a pergunta no ar para a gente refletir e problematizar aqui,
Será que quando a pessoa está com depressão, será que uma pessoa está com ansiedade, quando a pessoa está com um pico de estresse, né, que é o mau estresse elevado, será que é uma demanda somente individual dessa pessoa? Será que é algo somente biológico, é dela? Então, é a pessoa que é depressiva, é a pessoa que é ansiosa, é a pessoa que é estressada, ou tem a ver diretamente também com o seu meio, né? A gente vai percebendo que a nossa relação como animais sociais, todo sofrimento que é gerado da vida tem a relação direta ou indiretamente com o nosso meio. E aí envolve a Como cultura, a que a gente política, interfere a na vida do outro? religião. Oi? Como que a gente interfere na vida do outro? Perfeitamente. Né? Os neurocientistas falam, né, que o nosso cérebro, ele é um cérebro social. Né? O meu cérebro precisa do seu cérebro para poder pensar, para fazer as sinapses acontecer de uma maneira muito biológica. E aí a gente começar a refletir ser humano como ser, né, realmente psicossocial, espiritual, que, de uma maneira muito prática da gente pensar esse bem-estar de vida biopsicossocial e espiritual, é quando a gente tem a tranquilidade, né, no sentido de ter acesso àquilo que é construído socialmente. E o que é construído socialmente? É o trabalho, é o direito ao trabalho, é o direito à renda, é o direito à moradia, é o direito à vestimenta, é o direito a uma casa para poder estar em isolamento social. Milhares de pessoas no Brasil vivem em situação de rua que não têm o privilégio de estar agora na internet, conversando. E aí cabe a gente, né, refletir sobre a nossa forma de pensar a sociedade. Será que é saudável, socialmente falando, e quando eu falo socialmente falando, é a relação de todos nós continuarmos vivendo assim, na insensibilidade, é assim mesmo, né? As pessoas estão na rua, vivem em situação de rua porque é natural isso, as pessoas sofrem, sei lá, tantas negligências, mas isso é assim mesmo, é a vida que a gente tá... Não, não é assim, a gente constrói isso. E essa loucura, essa doideira, na verdade, que é o mundo, e aí eu me lembro do Karnal, que ele fala, né? Viver nesse mundo doido, a gente precisa ser muito louco para poder não ficar doido. Então, que a gente possa refletir nossas loucuras, essa loucura que muitas vezes é a nossa forma de pensar criticamente, livremente sobre o viver. E eu vou cantar Raul para poder a gente refletir também. Enquanto você se esforça para ser um sujeito normal e fazer tudo igual, eu do meu lado aprendendo a ser louco, um maluco total, na loucura real, controlando a minha maluquez, misturada com minha lucidez, vou ficar com certeza, maluco, beleza, eu vou ficar com certeza, maluco, beleza. E que vocês respeitem minha loucura. E qual é a sua loucura, Cris? O que é a sua loucura? Sim. E aí vai lembrar que eu estava explicando. A loucura, é porque a gente tem uma leitura da loucura como fosse algo doentio, como fosse algo patológico. Mas a loucura, aquilo que te faz pulsionar pela vida, aquilo que te faz ser singular. Porque existe, com certeza, existe várias crises nesse mundo, já existiram, existirão, mas nenhuma como você, né? Com essa sua loucura singular. Então, qual é a sua loucura? Como é a sua forma de pensar o mundo, a partir de tudo isso que a gente está falando aqui nessa prosa? Eu acho que é porque ainda assim eu fico pensando como seria a minha loucura e o que me definiria, assim, de exatidão. Mas eu não sei, assim, especificamente. Então eu vou É um pontuar. movimento.
Justamente. Eu acho que eu gosto da lógica de procurar a minha loucura. Eu vivo procurando e esse processo, acho que o processo seria a minha loucura, sempre buscar e tentar entender. Eu gosto bastante de contar a história das outras pessoas. Eu acho que é uma crônica da vida, sabe? A gente sempre conta sobre nós mesmos e escuta a história de outras pessoas, mas eu gosto de tentar identificar o que faz aquela pessoa ser tão singular e eu gosto de contar a história das outras pessoas, por isso que eu gosto de viajar e além de contar a história dos lugares, eu gosto de contar a história do local a partir da perspectiva das pessoas que formam um processo. Quando eu falo de turismo, por exemplo, é inevitável, João, falar, mas Uhum. Fale. é, vai além do óbvio, vai além de ir para a praia, mas quem é a pessoa que trabalha na praia, por que ela trabalha na praia, como é que é a vida dela? É você pensar no outro, justamente. Eu gosto de fazer esse exercício. Eu acho que não é todo momento que eu acabo fazendo, mas é uma característica minha. O Sempre em Movimento faz parte disso também. É você Ah, tentar entender a vida das outras pessoas. que massa. Então a sua loucura está sempre em movimento, né? Se Isso, permitindo isso. conhecer, encontrar, enfim, se deleitar sobre a vida das pessoas, conhecendo as histórias que são livros abertos. E aí, aproveita, fala um pouquinho desse projeto que é o Sempre em Movimento, como é que tem sido a sua formação no jornalismo, como é que tem sido os desafios da tua formação. Enfim, fala um pouco desse projeto que você, como foi para participar pela primeira vez da Feira do Fiarte? O Vitor pergunta aqui. E aí fala um pouco da gente né? Fala um pouco desse seu projeto do Sempre em Movimento, da onde surgiu, claro, você já fala, surge dessa questão singular. E como é que tem sido a tua formação lá no jornalismo? Você ter se encontrado, quais são os desafios e qual o compromisso social, né, da tua profissão para a gente fortalecer a democracia e os espaços, né, de saúde, enfim, de liberdade, das liberdades subjetivas. Eu acho que toda vez que eu vou falar sobre o Sempre em Movimento, eu fico extremamente empolgada, porque eu gosto de falar que é a história da minha vida, eu não posso desvincular o projeto da minha vida, porque é um processo, eu estou vivendo ele, eu vou descobrindo o que eu quero para o Sempre em Movimento amanhã, porque o que eu descobri ontem já não me basta, e eu vou descobrindo aos poucos, então eu vou definir baseado no que eu já descobri até agora. Eu descobri, falando aí que eu gosto de contar a história das outras pessoas, eu descobri que contar a história das outras pessoas pode mudar a visão das pessoas que escutam essas histórias. E isso aí pega um pouco do papel social do jornalista, porque uma das partes que eu mais gosto de jornalismo é fazer crônica, que basicamente é contar a história da outra pessoa de um modo mais poético, com uma linguagem um pouco mais abstrata. E o Sempre em Movimento vai além dessa linguagem abstrata, vai além do movimento. Eu gosto de dizer que o Sempre em Movimento interliga duas coisas que eu gosto, que é o jornalismo e o turismo. Falando da perspectiva de como está meu curso e se ele está sendo o suficiente para mim, eu acho que não, porque eu sempre gosto de procurar mais. Eu penso talvez fazer turismo ou fazer alguma especialização, porque eu quero ser jornalista de turismo, então ainda estou descobrindo aí como é que isso vai funcionar. Mas o Sempre em Movimento é isso. É um pouco da minha vivência, como é que eu vou vivendo, como que eu vou caminhando e encontrando a história das outras pessoas e como a história das outras pessoas se entrelaçam à minha. E além das histórias das pessoas que eu conheço se entrelaçarem à minha história, eu quero contar a história dessas pessoas, dos lugares que eu passo e mudar e ajudar as outras pessoas também. Você conhece a história de uma pessoa, não sei, em Serra de São Bento, que você vê uma perspectiva e, nossa, eu nunca pensei nisso, aconteceu isso na vida dessa pessoa. E, de repente, esse papel social é um pouco mais abstrato, não fica tão evidente, mas a partir do momento que eu traço uma linha de perspectiva, de você olhar para o outro através da minha visão, através do Sempre em Movimento, do turismo além da paisagem, você reflete sobre a sua realidade também. Perfeito. E aí tem a ver com aquela frase inicial que a gente estava falando, né? Dar visibilidade aos invisíveis, dar voz Sim, àqueles que não tiveram vozes, né, na sua história. Você para pensar, quando você encontra a Dona Maria com seus 70 anos de idade, 65, sei lá,
ou com 50, enfim, uma mulher aí de uma cidade aqui do interior do Rio Grande do Norte, e aí uma mulher que tem uma história muitas vezes de raça, de luta, de resistência, de resiliência, e aí você contar a história dessa mulher a partir do sentido que ela tem, do seu habitat, né, do seu interior, da sua cultura. Isso é muito rico, né? Você vai colocando, né, pincelando sentidos, tanto na vida dela como as pessoas que acompanham, né? E o mais Sim. massa disso tudo é que você tem colocado, né, nesse projeto do Sempre em Movimento as suas inclinações, os seus desejos, aquilo que Cris é, né? Aquilo que é a sua singularidade. Isso tem tudo a ver, isso tem tudo a ver com o conceito essencial do trabalho, né? Isso tem tudo a ver, isso mostra muito, né, de você, e eu acredito que isso lhe dá muito prazer, lhe dá muito ânimo fazer, enfim, que dá muita, sei lá, quebra muita cabeça, enfim, lhe provoca a pensar novas possibilidades. Eu acho que isso lhe move também como pessoa, te engrandece como pessoa. Isso, como eu falava, tem tudo a ver com o conceito essencial do trabalho, né? Porque o trabalho é isso, como ensinava o Marx, né? O trabalho é quando eu consigo, a partir das minhas habilidades, competências, enfim, minhas inclinações e desejos, eu consigo transformar o mundo e ser transformado por ele, né? Quando você fala assim, quando o quanto você é transformada pelas pessoas, né? Muitas vezes as pessoas acham que a gente está fazendo um bem danado e faz um bem danado, mas as pessoas não sabem o bem também que a gente recebe desse nosso trabalho que nos engrandece, né? E aí, infelizmente, a gente tem transformado o trabalho, né, numa visão muito mercantil, né, mercadológica. Por isso que muitas pessoas não conseguem lidar com o trabalho, né? E aí o cuidado que a gente precisa ter também, né? Que o nosso trabalho não vira um ativismo. Por exemplo, as prosas aqui, esse momento de prosa, né? Quando eu lancei a ideia, a galera abraçou, e aí nos primeiros dias eu estava fazendo 2, 3 prosas, né? E aí acabei pensando, nossa, eu estou entrando no ativismo mais uma vez, então é necessário, aí eu delimitei uma prosa durante a semana, e no sábado e domingo dá para fazer umas 2, porque também a gente precisa ter esse cuidado, não. Mesma coisa sendo prazerosa, que é muito prazerosa para mim, estar aqui conversando, mas que essa coisa prazerosa, ela não seja um estímulo de doença, de adoecimento, né? Então, a gente precisa buscar esse equilíbrio. É importante, é prazeroso estar nesse projeto do Sempre em Movimento. Boa noite, Adriana. Oi? Até onde vai, né? Esse prazer, É essa continuidade. isso. Porque o cuidado é a gente não transformar o prazer, né, aquilo que nos dá a alegria de estar fazendo, numa coisa mais robótica, mecânica, mais que é obrigada. De uma maneira muito simples para vocês entenderem. Sei lá, alguém que gosta de fazer café, e aí gosta de fazer café mesmo que gosta de tomar café, poderia ser qualquer outra comida, um cuscuz, sei lá. E Ah, aí se sente assim, um prazer enorme quando ela faz o cuscuz e, sei lá, as pessoas comem o cuscuz e as pessoas, sei lá, gostam do cuscuz que foi feito, e as pessoas falam, não expressam, nossa, que cuscuz gostoso, sei lá, que comida gostosa, que café gostoso, olha como isso nos eleva como pessoa, né? Quer dizer, eu peguei a minha habilidade de gostar de fazer cuscuz, consegui transformar a matéria-prima, que é o milho, cuscuz, e transformei vidas, né? As pessoas foram transformadas através do quem cuscuz, sabe né? agora, quem sabe as pessoas agora não gostem de fazer também, né? Não, é isso. O cuscuz pode ser qualquer coisa daquilo que eu gosto de fazer, o tocar violão, ou estar sempre em movimento, de falar, de dançar, de cantar, de criar, de fazer poesia, enfim, de construir qualquer coisa que eu gosto de fazer, né? Mas quando, por exemplo, esse cuscuz que é prazeroso para mim fazer, sei lá, pode ser qualquer comida, mas eu estou dizendo exemplo do cuscuz. E Depende. aí mas quando eu sou, sei lá, contratado para trabalhar fazendo cuscuz, muitas vezes já não é mais prazeroso, porque eu tiro o sentido de fazer o cuscuz, né? Eu tiro o sentido, né? Sei lá, tu gosta de fazer cuscuz, aí eu te contrato, Cris, você vai fazer na minha empresa 50 cuscuz por Porque tem dia. meta, né? Meta. É, aí você já vai perdendo sentido, porque aquele cuscuz já não é tão legal de fazer, sabe? É um cuscuz mais Totalmente. já alienado, né? Por isso é alienação do trabalho, é quando você não faz mais que faça lhe crescer como pessoa, mas você faz já mais que na obrigação. E aí muitas vezes, né, eu tenho acompanhado como psicólogo muitas pessoas,
o trabalho uma ferramenta que é muito importante para o adulto, né? E infelizmente esse trabalho ele tem sido mercantilizado, né? Não deveria, né? Então pessoas que submetem a forma de trabalho sem direitos trabalhistas, sem condições de trabalho, que isso gera uma ansiedade, um medo e a gente vai naturalizando os processos de opressão de trabalho, exploração da força de trabalho, e as pessoas vão adoecendo, né? E volta aquilo que eu estava falando há pouco tempo, né? As pessoas adoecem e acham que o problema são elas. Porque eu não tenho competência, eu não consigo lidar com isso. Mas eu estava refletindo um texto que eu li essa semana. Será que somos nós que estamos doentes? Ou essa forma de construir sociedade que está doente, entendeu? Isso, perde o prazer pelo serviço, né? E um trabalho, né, que aí eu vou trazer aqui para a gente já encaminhar para finalizar. Olha, eu trouxe. Hã? Eu queria falar rapidinho. Não, com certeza. Não estou dizendo que a gente vai acabar agora não. Mas tem... Não, jamais. Mas só para a gente Tudo trazer alguns dados, né? Por exemplo, infelizmente, né? Algumas escolhas na vida, elas são feitas a partir das crises que nós passamos, né? E as crises, alguns teóricos da psicologia nos ensinam que as crises elas servem justamente para que a gente se movimente, esteja em movimento. As crises não existem para que a gente fique paralisados enfim, esperando um salvador da pátria, alguém que venha resolver o problema, né? O Kierkegaard, que é um por algum filósofo, tempo. Necessária uma isso. mudança. E se a gente parar para pensar, a vida ela é cheia de crise porque a vida é movimento. A gente não consegue controlar o que vai acontecer daqui a pouco. A internet aqui podia ter caído. A gente não controla. Exatamente. Tem coisas na vida que a gente não controla. Tem coisas assim que a gente consegue escolher sei lá, e realizar aquilo que a gente deseja. Mas tem coisas que não. Quantas pessoas, né, que hoje têm o desejo de conquistar e de conseguir realizar os seus desejos, mas não tem, como eu posso dizer, meios para isso, porque como sociedade a gente não tem construído possibilidades. Por isso que a gente tem que lutar, Cris. Por exemplo, você e eu tivemos a oportunidade de entrar na faculdade, tantos outros amigos da gente. Mas quantos milhares de brasileiros jovens com 20 anos, 33, que nunca pisarão na universidade, porque ainda o espaço elitista, um espaço que nos coloca numa visão muito ainda, sei lá, elitista mesmo, né? Um espaço que é muito sedutor da gente esquecer das nossas raízes, negar nossas raízes, porque agora eu sou o universitário, eu sou o cara, nada a ver. Ai de nós se a gente não lembrar nossas raízes. Então, é importante Até lembrar que porque é necessário. você só chegou lá por causa das suas raízes, né? Sim, e a partir de oportunidades políticas sociais, porque, por exemplo, se não lutarmos para que a gente produza no Brasil cada vez mais uma universidade pública, né, estatal, que abra mais espaço para as pessoas. Eu acompanho adolescentes aqui na clínica, quando eu atendo, a galera muito mal quando não passa no Enem, né, e aí vem com a perspectiva de autoculpa, de autocondenação, de autoflagelamento, né, eu não passei porque eu sou idiota, eu sou burro, e a gente não para pensar que a política de vagas são muito pequena. Quantas vagas, você sabe? Quantas vagas tem para jornalismo anualmente na UFRN? Você sabe dizer? Acho que anualmente. Eu não sei o número Mas exato. com certeza é pouquíssimo. Psicologia, por exemplo, é 45 vagas anualmente. Quantas pessoas gostariam de estudar psicologia? E aí 45 vagas anualmente. E aí as pessoas que não passam porque são burras, porque são idiotas, porque, sei lá, são dementes. E a visão muitas vezes é essa, né? Porque você não estudou, não quis estudar. E não tem também possibilidades. Aí a gente precisa cuidar de si, que era a frase, né? Que já saiu daqui porque caiu a live. Cuidar de si, cuidar do mundo. Deixa eu botar aqui, cuidar de si. Tá, eu vou Do... aproveitar enquanto eu deixei Isso, isso pode ali, falar. conversar um pouquinho com vocês, né? Continuar conversando. Como eu tinha dito, sempre o movimento fala sobre jornalismo e sobre turismo e sobre viagens e como eu vou passando por esse processo. Eu estou editando ainda um vídeo sobre dicas de identificação de fake news. E acredito que talvez ainda publique hoje lá no perfil. Se vocês puderem dar uma olhada, eu vou agradecer bastante, porque eu falo um pouco sobre
a nossa vivência e sobre o número de fake news que está aparecendo sobre o Covid-19, porque, embora a gente esteja em caso aí de pandemia, ainda é bastante triste que o número de fake news tenha aumentado e que no momento que a gente precisa ter mais informação, a desinformação está sendo proliferada nos grupos de WhatsApp. Então, eu vou dar algumas diquinhas simples, bem simples mesmo. São 6 perguntinhas básicas para você conseguir identificar se aquela notícia é falsa ou verdadeira e daí ser um pouco mais, ser mais autônomo, né? E decidir se vai compartilhar ou não baseado no fato verídico. E aí É isso. é muito importante esse trabalho, Cris, porque a inverdade, né, que serve como ferramenta política de opressão, de Sim. desviar o olhar, né, de uma perspectiva mais ampla, e aí não é por acaso, né? Existe a inverdade, o fake news, é um projeto político, né, no sentido de manipular a forma de pensar e o crivo de ver o mundo, né? E é importante a gente se utilizar da nossa profissão, enfim, das nossas leituras, das nossas vivências, para poder ajudar as pessoas a enxergar aquilo que ela não consegue enxergar, né? E aí acho massa essa sua ideia, né? E aí acho que vai servir bastante para que a gente possa, sei lá, se aproximar, né, daquilo que é verídico e não ficar preso às paixões, né, às idolatrias das personalidades. Lembrando também que as dicas lá que eu vou dar não são pautadas em nenhum viés político, e sim baseado no questionamento, Uhum. fazendo a reflexão mesmo, fazendo a gente refletir sobre as nossas vivências, sobre o que a gente recebe, para apagar um pouco dessa passividade e a gente conseguir absorver o que realmente a gente concorda e é verdadeiro. E aí eu entendo essa sua colocação. Deixa eu ver aqui que a Adriana colocou. Vamos dialogando. A Jane fala Vamos que quer. A Adriana fala que este processo de divulgação acaba adoecendo mais ainda as pessoas que se encontram no quadro de ansiedade. Aí o o Washington Luiz fala disse, sobre isso, né? Minha ansiedade minha dispara a cada notícia. E é isso, né? Porque a gente precisa refletir, porque a nossa ansiedade, eu também sou um ser humano, né? Tenho ansiedade, né? Enfim. E aí vai lembrar que a ansiedade em si, ela não é patologia, né? A ansiedade faz parte da condição humana. Aí a gente, se não for ansioso, a gente não consegue fazer o trabalho de amanhã, né? E aí essa ansiedade, sim, quando é, ela eleva um nível que modifica a nossa forma de se comportar, enfim, nosso comportamento, as nossas relações sociais, e aí já apontam a crise, um quadro. Mas como eu falava anteriormente, né? Até que ponto essa distração de viver o mundo, até que ponto saber que não tem espaço para todo mundo na sociedade que nós estamos construindo, por isso que a gente precisa repensar essa forma societária. E aí não tem como não pensar uma forma societária se a gente não está ligado diretamente com a questão política. E política no sentido essencial mesmo. Para lembrar que a política é uma ciência. Existe uma ciência chamada ciência política. Não a politicagem, né, que gera corrupção. E aí eu entendo que a gente tem receio de colocar essa palavra, né, no nosso processo. Mas fazer ciência é fazer política. Dentro da ciência, você está estudando, vai ter viés políticos diferentes. Vai ter uma ciência chamada positivismo, que vai ver o ser humano de uma forma. Vai ter uma ciência mais, sei lá, dialética, histórica, que vai também ter uma perspectiva política. E a gente tem o receio de se colocar, então ciência é política, né? No sentido de ela tem sim um papel e determinante de produção de uma sociedade mais solidária. E aí eu entendo que a gente tem um receio de se colocar como políticos nesse sentido, porque enfim, a gente está, sei lá, mal com as pessoas que são os políticos institucionalizados, eu né? acho que é segregado, né? A partir do momento que a gente fala assim, na verdade, a partir do momento que a gente se posiciona e as Já é pessoas acabam político, identificando como posicionamento político, acabam segregando, dividindo sim. situações, tipo, É porque tabelando, você a participa gente não sabe o por que é a eu política. Perfeito. A gente não sabe o que é política, né? A gente acha que política é ficar
votar de 2 em 2 anos, ou então ficar brigando, defendendo A, B. Política não é Vários isso. comentários. Política não é só isso, né? Política é muito mais. Política é, por exemplo, eu sou da psicologia. A psicologia ela tem um compromisso político com a sociedade brasileira, né? A psicologia é uma ciência, é uma profissão que tem que ter o seu posicionamento político. Qual é o papel da psicologia para enfrentar as questões que detonam a democracia, né? E aí vai lembrar que a democracia ela só existe por uma questão política. Se não existir a política, não existe democracia, porque a política é essa oportunidade de eu expressar a minha visão de mundo, dialogar, né? E é só que a gente não aprendeu isso. Isso, a liberdade de imprensa, só que a gente não aprendeu isso. A gente aprendeu o quê? Que é preciso reprimir. Isso tem a ver com a nossa cultura. Nós somos um país fomentado através de uma instituição escravocrata, onde as pessoas não têm o direito de expressar, não têm o direito de ser donos da sua própria existência e vida. Nós vivemos ainda resquícios de uma cultura ainda da opressão da ditadura militar, do silêncio, do contraditório, que eu preciso matar se for possível, né? E aí a democracia, nossa democracia brasileira é algo recém. Isso tem tudo a ver com adoecimento, minha gente. Se eu não consigo expressar. Isso é uma relação direta. Se eu, como pessoa, não consigo expressar a minha opinião, claro, essa opinião tem que ser respeitosa, não é opinião chulas que a gente encontra por aí, dizendo que é liberdade de expressão, né? A liberdade de expressão é quando eu coloco o meu pensamento através de uma argumentação teórica, enfim, mas que não agrida o outro, né? Que não agrida o diferente. Oi? Não, tava dando continuidade, de fato, sem ofender a outra pessoa, né? Até que ponto a sua liberdade sua liberdade de expressão pode ferir a liberdade do outro, né? Qual é o limite? Isso. E esse limite a gente precisa refletir, porque é a falta do limite que faz o processo de adoecimento acontecer. Seja ansiedade, seja depressão, seja o sofrimento psíquico grave, qualquer. A gente precisa entender que repressão e tal. E aí a gente precisa entender que é justamente esse movimento de ser no mundo, de criar uma constante, né, construção de democracia. E a democracia tem tudo a ver com essa liberdade, né? E aí, e mesmo as pessoas que se acham, não, eu sou apartidárias, eu não tenho, sei lá, eu não tenho um viés político, já é um viés político. Quando as pessoas, não, o Paulo Freire já dizia, né? Não há neutralidade quando a gente fala sobre as questões humanas, porque você não é neutra, você tem sua subjetividade. Quando você fala assim, eu vou fazer um projeto que é em movimento, né? E aí eu vou falar da vida das pessoas, ali tem muito de Cris também, porque tem a ver as suas percepções sobre a vida das pessoas. Não existe essa neutralidade quando a gente fala do humano, né? E aí de nós, se a gente não construir cada vez mais uma sociedade intersubjetiva, né? Que essas subjetividades se encontrem. E o problema do adoecimento psíquico integral do ser humano é que a gente constrói relações interpassivas. A gente não consegue escutar o outro. A gente finge. Fala, Cris, o que é que tu tá passando? Ah, João, tô passando. Eu preciso que você me escute. Aí eu finjo que escuto. E aí eu escuto, e aí apressadamente, Cris, olha, é preciso que você não saia desse lugar, né? É preciso você, quer dizer, negar o que você está sentindo. Pô, hoje eu tô mal, quando a pessoa acordar mal, hoje eu tô mal. Mas o que é que eu vou fazer com esse sentimento, assim, com essa emoção de estar me sentindo mal hoje? Aí cabe a gente fazer essa reflexão. O que é que eu posso fazer com esse desânimo, com essa tristeza, que não tem nada a ver com depressão. Depressão é outra coisa. Né? A tristeza não significa somente. A tristeza é um sintoma da depressão, mas que não significa que é a depressão. E aí a gente já generaliza, eu estou depressiva, essa ansiedade da incerteza, né, do trabalho, se eu vou perder o trabalho ou não nessa quarentena, nessa questão do isolamento social, várias pessoas desempregadas, o auxílio vai sair, não vai sair, a galera que hoje não está não tendo o que comer, isso gera ansiedade. Isso. Em todo lugar a gente está conversando sobre coronavírus, você está em casa, as pessoas conversam sobre isso, você liga a televisão, mexe no Instagram, parece meme, você está rodeado. Perfeito. E aí cabe a nós, né, sabermos que nós somos o sujeito da nossa vida. Nós precisamos ser. Se a gente não está sendo, a gente precisa aprender a ser, né, o protagonista da vida, sabendo que esse protagonista não é individual.
Se a sociedade está, sei lá, um caos, se a sociedade está uma selva de pedras, cabe a gente plantar, né, as nossas flores, cabe a gente, né, ter um comportamento, né, não somente reativo, no sentido de agressivo, com as pessoas que são agressivas para conosco, né? A gente precisa, na verdade, voltar àquilo que é nosso, né? Não se perder no movimento da agressividade, da intolerância. É claro que tem momentos que a gente não consegue elaborar, né, no processo do dia a dia, mas cabe a gente nesse momento fazer essa reflexão, né? Qual é a minha qual é a minha responsabilidade sobre o meu medo, sobre a minha ansiedade, o que é que compete a mim, né, resolver, mas o que é aquilo que não compete a mim, porque eu vivo em sociedade, a gente não vive em ilha, minha gente. Ou alguém vive na ilha. A gente pode até pensar assim, hoje eu vou fugir para uma ilha deserta, mas até eu ir para uma ilha deserta é por causa da sociedade. Se eu estou indo para uma ilha deserta é por causa da sociedade. Então não tem como fugir dessa questão social, né? Então é importante a gente buscar caminhos para cuidar de si. E aí eu acho que esse momento de isolamento, distanciamento social, é um convite para a gente cuidar desse si que somos nós, né? Fazer esse caminho, né, para o nosso interior. Mas cuidar também para não se perder nesse interior, porque senão a gente fica no narcisismo e se afogando dentro de si, e aí fazer esse movimento de... Oi? Tem que encontrar o equilíbrio, então. O segredo Isso, é encontrar o equilíbrio. isso, e esse equilíbrio não está pronto, porque a vida não está pronta. A gente vai construindo, né? Eu espero que essa prosa de hoje, que a gente teve aqui, possa ter, não, sei lá, criado definições da vida, porque definições é dar fim. E a vida é um processo, como a gente falava lá no início. Então, mas que a gente saia daqui dessa conversação com mais questionamentos, com mais dúvidas, com mais inquietação, enfim, que faça nos movimentar. E que bom saber. E qual o limite de tudo isso? E eu sei lá. Vamos construir e superar os limites. Hoje eu não sei quais são os limites de tudo isso. Eu acho que o limite que a gente precisa... Cris? A Cris caiu? Ah, porque está saindo aqui. Paralisou o seu, mas a gente está te ouvindo. E aí acho que o limite... E até o limite, né? E só para encerrar a minha fala e passar para você, o limite, né, os limites da vida existenciais, das relações, os limites estão aí para ser superados, né? Os limites eles servem justamente para ser superados. Mas cabe a gente reconhecer qual é o meu limite, né? Qual é o limite que eu tenho hoje de pensar, agir. Se eu não reconheço os meus limites, como sujeito, como pessoa, como sociedade, eu fico preso a esses limites, né? E vai lembrar que os limites também muitas vezes é a proteção. É como essa parede aqui da minha casa. Se não houvesse a parede aqui da casa, não existia o limite entre a minha casa e a rua. Então, muitas vezes, essa parede aqui é o limite importante que eu tenho hoje para, sei lá, vivenciar o meu campo, né, privativo, singular, mas esse limite pode ser expandido, fazendo essa analogia com a vida, né? Eu posso expandir esse limite quando eu o conheço. Se você me convidar, Cris, para correr 5 quilômetros agora, eu não consigo, porque eu sou sedentário. Mas se a gente fizer isso todos os dias, vai chegar um momento que eu vou superar aquele limite inicial. E aí é a vida, né? Aí é o processo de existir. Tá me Mas vendo? é isso. João, Tá travado o seu. eu não sei por que tá assim. Acho que Deixa deve ser eu... internet. Deve ser Não internet. sei. Mas o áudio tá ok, né? Eu vou tentar sair aqui só pra me encerrar, tudo bem? Eu vou sair e vou tentar Pronto. retornar. Perfeito. Tá bom. Maravilha. Oi. Pois é. E o que foi essa prosa para você hoje, Cris? O que é que você quer nos apresentar, né, da sua arte de ser, né, no mundo, né? Essa menina, né, com 20 anos de idade, que está estudando jornalismo, que está aprendendo, né, através das informações, né, que nós chamamos de capital imaterial, que é a cultura, a informação,
que a universidade nos dá também, que precisa ter sempre essa perspectiva crítica, né? Que não existe verdades absolutas quando a gente fala de ciência. E aí, o que é que você traz, assim, que é que, se você pudesse, né, a partir dessas vivências, desse movimento que é o seu projeto de vida, né? Que massa saber que existe uma menina que se disponibiliza a estar em movimento. O que você quer deixar aqui para a galera que está nos acompanhando ainda? Não com uma mensagem, sei lá, esqueci o nome de dizer, um rabisco, sei lá, alguma coisa que tenha a ver com aquilo que você está sentindo e pensando nesse momento. Bom, eu acho que essa nossa conversa assim é bastante produtiva, porque a gente reflete sobre a vida e as outras pessoas vão entrando, a gente vai refletindo juntos, outras saem, outras ficam, continuam. A gente chama aqui do início até o final. Eu queria agradecer e eu sempre vou falar do Centro de Movimento como um projeto da minha vida. E eu fico feliz que você tenha gostado e tenha me convidado para estar em movimento, porque estamos distantes, sim, mas estamos aqui conversando. E esse movimento agora é mental, né? A gente está refletindo, pensando sobre a vida. E eu queria deixar uma frase aqui, uma frase que eu criei para o Centro de Movimento. E eu queria convidar todo mundo para essa frase, que ela é a seguinte: o movimento é o único destino. E o que isso quer dizer, né? A gente sempre quer encontrar uma justificativa. E não tem justificativa, é o processo. A gente vai descobrindo e o movimento é o único destino. Vamos lá? Que massa. A Adriana falou que tem admiração pelo trabalho dos jornalistas, né? Muito obrigada, Adriana. E há de nós, né, democráticos, né, que buscam a sociedade mais igualitária sem o jornalista, né, que nos leve a informação precisa, a informação verídica e que nos faça pensar, né, faça refletir. E aí, desde já, Cris, eu quero agradecer por essa prosa. Passa rápido, né? Já está quase 2 horas de prosa. Olha aí. E aí, agradecer pela sua disponibilidade, agradecer pelo seu movimento, que também me incentiva a continuar em movimento. Esse barulho aí que existe dentro da sua cabeça, né? Que gera criatividade, que gera pensamentos, né? Você possa, né, cuidar bem. E aí trazer, né, para nós provocações para que a gente consiga enxergar aquilo que a gente não está conseguindo enxergar. Que você seja essa ferramenta, né, de transformação, né, de luta, de esperança, enfim, de solidariedade, né, na vida de tantas pessoas que você vai conhecendo a partir de você existir. Tá bom? E aí agradecer a galera que esteve aqui com a gente, agradecer a galera que vai estar amanhã, a Neuma vai estar aqui amanhã, a Neuma é amiga da psicologia, a Adriana vai estar semana que vem, daqui a pouco tem o Luciano vai entrar depois de terminar essa prosa aqui, tem o Luciano que vai entrar, o Luciano também é um colega da psicologia, ele vai estar aqui com a gente proseando, com a gente, e é isso. Suas considerações finais aí, jornalista. Primeiramente, né, queria agradecer pela oportunidade. Eu fiquei bastante surpresa, porque, como eu tinha dito a você, não tenho muita prática em fazer live. Eu sempre sou acostumada a produzir algo e ver se deu certo. Eu acho que a live, essa tentativa de errar e acertar ao mesmo tempo, é muito bom. E eu fiquei bastante feliz, porque nunca mais a gente tinha conversado e as nossas conversas sempre são muito produtivas. Eu gosto dessa sua essência, sabe? Estou trazendo a dar pronto, de me fazer questionar. Eu acho que esse é o movimento de João. João questiona as pessoas e ajuda elas a encontrarem a resposta. Ah, que lindo. E aí vou encontrando também minhas respostas a partir das suas provocações. Então você não deixe de cuidar daquilo que é a criticidade dentro do seu jeitinho de ser, tá bom? E aí muita vibe positiva, muita vida na sua luz. E aí se cuida, tá bom? Nesse momento aí, aproveita para viver, né? Sem muito protocolo, né? E aí, precisando, sabe onde me encontrar, vamos trocando as ideias. E a galera que esteve aqui agora com a gente também, a mesma coisa que eu desejo, né? Nessa quarentena, a gente fazer um movimento para o nosso interior, mas também fazer um movimento para o exterior, sabendo que o que eu sou
tem a ver com aquilo que o mundo onde eu estou, por isso que a frase é cuidar de si, cuidar do mundo, e tem a ver com os outros também, tá bom? Então agradeço desde já, Cris, um abraço do tamanho da distância, e a galera que vai continuar até daqui a pouco tem o Luciano Freitas, que é uma Continue. figura. Que é uma figura que eu conheci na psicologia, ele é padre também, ele tem essa missão também, do sacerdócio, né? Ele é padre da Igreja Católica, que vai estar aqui com a gente também proseando sobre os nossos devaneios e as loucuras singulares que nós trazemos na vida. Pois muito obrigado, Cris. Até breve. Continue com esse sorriso aí maravilhoso, alegrando a vida das pessoas. Muito obrigada, pessoal. Espero em outro momento encontrar vocês. E é isso. Sempre em Valeu. movimento. Sempre em movimento. Vamos tirar uma foto aqui. Ah, deixa eu me ajeitar. Chega. Também deixa eu ajeitar minha franja. Pronto, ajeitei minha franja. Uma foto. Perfeito. Tchau, Cris. Até breve, viu? Que essa seja a primeira de muitas prosas. Com certeza, pode chamar, viu? Valeu. Acho que na próxima você já não vai estar muito ansiosa, muito receosa. Vai ser algo bem natural já, né? Pronto, e assim é a vida. Um abraço, tá bom? Tchau.